Olá, eu sou Renato Alves, recordista brasileiro de memorização, escritor e um leitor inveterado. E neste vídeo eu vou ensinar a você como ler dinamicamente em 5 passos bem simples. Aliás, aproveite e curta aqui o nosso canal, se inscreva para você receber as novidades e faça aqui um comentário importante. Qual é o livro que você leu que mais te impactou? Gostaria de saber qual é esse livro e também tem um monte de gente que acompanha o nosso canal que eu creio que também gostaria de saber. Então deixa aqui o seu comentário. Como eu disse no princípio, nós estamos lendo cada vez mais. Aliás, o tempo todo você está lendo. É um livro, é um jornal, uma revista, outdoor nas estradas e nas ruas. Você tem aqui as notificações no seu celular. Enfim, a nossa vida o tempo todo está voltada à leitura. Por mais que você assista vídeo, este é um vídeo que eu estou gravando, você está o tempo todo em busca de algum tipo de texto, consciente ou inconscientemente. E pelo fato de estarmos lendo mais e o mundo estar muito mais veloz, nós precisamos o quê? Equalizar isso, ou seja, fazer com que o nosso cérebro consiga acompanhar esse processo de leitura e leitura rápida. A maioria das pessoas, elas foram alfabetizadas. Poucas sabem ler de verdade. Por isso, vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é você ser capaz de ler em diferentes locais. Então não dá hoje para você se isolar numa sala, dentro da sua casa, com todo o conforto, ar-condicionado, iluminação e ler. Embora este seja o melhor cenário, você tem que ter a capacidade de concentrar a sua mente na leitura em qualquer lugar. É na fila do banco, do consultório, aguardando para uma entrevista, é no ônibus, no carro. Você tem que aprender a criar um estado mental de alta concentração. E isso você faz de que forma? Com a motivação. Já percebeu que quando você está lendo um livro legal, que você está motivado, passam as horas, escurece o ambiente, lhe dá fome, as pessoas chamam a sua atenção e você nem percebe, é porque nesse momento você está com alta concentração. E a alta concentração, ela independe do local em que você está. Por isso, o primeiro passo é este. Tenha motivação, tenha um bom propósito e aprenda a fechar o seu foco no único objetivo, que é ler e aprender. O segundo passo é você preparar os solos da memória. Sabe quando o agricultor ele pega o trator, engata um arado e ele vai preparar a terra para receber as sementes e depois a chuva e brotar ali as plantas, a colheita, o milho, a soja, a banana, laranja? A memória é a mesma coisa, você tem que preparar os solos da memória para receber o quê? O conhecimento. E como é que você faz isso com um livro? É muito simples. O livro tem uma parte chamada sumário. E ao ler o sumário, você consegue ter uma ideia do que você vai encontrar no livro. E alguns sumários de livros, inclusive, tem até um pequeno resumo do que você vai encontrar no capítulo. Outra dica é ler a introdução. Na introdução, geralmente, você tem ali um spoiler do que você vai encontrar no livro. Isso permite que você faça uma leitura mais focada naquilo que você precisa. De repente, o livro tem 10 capítulos, mas daquilo aí te interessa apenas um. Então, você já vai ler de uma forma mais dinâmica e mais objetiva. Terceira dica, mesclar as mídias. Eu acho muito interessante que hoje nós temos o livro impresso, e aliás é o livro que eu amo. Sentir cheiro de livro, pegar no livro, eu ainda amo o livro impresso. Mas você tem também o e-book, que você pode ler através de um dispositivo eletrônico. Agora, o que eu quero te dar como dica para deixar a sua leitura um pouco mais dinâmica é a seguinte. Você tem uma coisa chamada audiolivro, onde o autor gravou o livro e aí você coloca o áudio do livro no seu aplicativo, coloca uma velocidade um pouquinho mais rápida, então você tem como controlar a velocidade, assim como no YouTube, e aí você faz a leitura do livro assim. Você coloca o áudio e você vai lendo um pouco mais rápido. Ou seja, um livro que você gastaria em média 8 horas para ler, se você ler com o dobro da velocidade através da audição aqui do audiobook, você consegue ler em 4 horas. Então você tem um ganho de rendimento. Além do mais, a leitura por áudio, você estimula a memória auditiva e ao olhar você estimula a memória visual. Então você está recebendo
duas cargas de informações ao mesmo tempo. Isso pode melhorar ainda mais o seu processo de aprendizagem. Algumas pessoas perguntam, Renato, mas a leitura dinâmica, ela funciona? Ler rápido não perde a qualidade? Ler rápido permite que a pessoa aprenda? Olha, você tem dois objetivos na leitura. Uma leitura para atualização, para o seu dia a dia, para enriquecer o seu vocabulário, para você ter muito mais conhecimento. E aquela leitura técnica, porque você vai escrever um TCC, uma monografia, você tem uma apresentação, você está escrevendo um projeto, por exemplo. Neste caso, a primeira leitura, a leitura rápida, ela permite o aprendizado sim. Ou seja, a leitura dinâmica, nós temos no Fast Read, por exemplo, alunos que leem 50, 60, 70, até 90 livros por ano e tem um ótimo rendimento, passando em vestibulares e concursos públicos. Ou seja, eles fazem a leitura e aprendem. Agora, quando o assunto é aprender para reproduzir aquele conteúdo, neste caso, aí pode ser que você tenha que fazer uma leitura um pouquinho mais sistemática, um pouco mais cuidadosa, mas não precisa ser a leitura de tartaruga que as pessoas estão acostumadas a ler. Que, aliás, se você não sabe, um leitor tartaruga, ele lê uma média de 90 palavras por minuto. Um leitor dinâmico, ou seja, através da leitura dinâmica, você consegue subir para 300, 400 e até 600 palavras por minuto. Ou seja, um livro que você gastaria 1 hora para ler, com a leitura dinâmica você faz isso em 20 minutos. É muito legal. Quarto passo, não adianta você ler um livro e depois esquecer tudo. Então você tem que gravar o conteúdo na memória. E como é que você faz isso? Cada vez que você termina de ler um capítulo do livro, você pode recorrer a resumos. Esse resumo pode ser, primeiro, recitar aquilo que você acabou de ler. Recitar estimula a sua memória auditiva e fixa mais o conhecimento em sua memória. Isso ajuda bastante, principalmente se você é um ator, uma atriz, um advogado que está lendo um processo. Outra técnica é o resumo escrito. Tem gente que gosta de fazer um resumo por escrito, pode guardar esse resumo e ler até em voz alta de vez em quando, porque estimularia a memória auditiva. Uma terceira opção é fazer um mapa mental, ou seja, um esquema gráfico desenhando os tópicos principais daquele capítulo. E se você tem dúvidas de como fazer um mapa mental, faz o seguinte, entra aqui no meu site renatoalves.com.br, vai no meu blog ou no meu canal do YouTube e você tem um vídeo bem legal ali ensinando como fazer isso. Lá no passado, quando eu ainda estava começando a desenvolver o meu hábito de leitura, que hoje chega a 50 livros por ano, eu lia muito devagar. E quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ganhar o meu sustento, que eu comecei a ocupar todas as minhas horas do dia, eu percebi que ficou menos tempo para leitura. E como eu percebi que poderia ficar para trás porque eu não estava me atualizando, qual foi o recurso que eu utilizei? Eu tive que começar a ler mais rápido. Então, num mundo de muita informação e pouco tempo, você precisa melhorar a performance do seu cérebro. Ou seja, você tem que, é como um maratonista, tá? Uma corrida de maratona, todos os competidores têm que percorrer a mesma distância, mas quem é que ganha a corrida? Quem chega mais rápido. Na leitura é a mesma coisa. O quinto passo é usar aquilo que você aprendeu. Olha, não faz sentido nenhum você passar um dia ou 2 ou 3, até uma semana lendo um livro como este e no final você não lembrar de nada do que você estudou. E uma das melhores formas para você memorizar aquilo que você estudou é aplicar. É falar a respeito. Então, quando você ler um livro e terminar aquele capítulo, você vai conversar com outras pessoas a respeito daquilo que você aprendeu ou aplicar se for algo mais técnico, uma metodologia, por exemplo. Lá atrás, quando eu tinha dificuldade de estabelecer o meu hábito, a minha rotina de leitura, eu conheci as técnicas de leitura dinâmica. Então, eu fiz a leitura de livros, fiz alguns cursos. Agora, o que realmente fez a diferença de eu ler 100 palavras por minuto para 600 palavras por minuto foi aplicar tudo aquilo que eu aprendi. Ou seja, quanto mais você aplica, mais você consolida o conhecimento na sua memória. E aí, o conceito de leitura dinâmica, ou seja, de tornar todo aquele conhecimento de fácil acesso em sua mente, ele começa a fazer sentido, porque você lê, aprende, fixa na memória e utiliza, mudando a sua vida através da leitura. E a dica que eu quero lhe dar por último é a seguinte: se você quer aprender a ler mais rápido, com compreensão e memorização, vou deixar aqui no link, na descrição, o curso de leitura dinâmica
que eu utilizo e já ensinei mais de 20 mil alunos a lerem muito mais rápido. Eu tenho certeza que ele vai ajudar também o seu processo de desenvolvimento. Aproveite também para deixar o seu comentário aqui no vídeo. Quantos livros você lê todos os anos? Eu vou adorar saber a sua resposta. E também se inscreva no nosso canal para receber as novidades em primeira mão. Grande abraço e obrigado por assistir.